Amigos por carro, sejam muito bem-vindos mais uma vez a Pit Stop Shop, aqui na Rua Fábia. E hoje nós estamos aqui para mais uma pauta de pré-compra, uma que foi razoavelmente pedida por vocês nos comentários. E estamos aqui com um BMW M5 F10. Mas antes da gente entrar no F10, Will, conta um pouco para a gente de BMW M5. Bom, a história da M5 começa lá em 84, 85 com a geração E28. A BMW viu uma proposta aí de transformar um sedã de família com uma pegada, um apelo mais esportivo, né? Na época foi o sedã mais rápido do mundo. Anos depois, em 88, 89, veio a geração E34, que nosso amigo André Lasanha teve uma e fez a cagada de vender, né? Se arrependeu. Essas duas gerações, motores 6 cilindros aí, na E34 mais top chegava até 340 HP. Que já era o motor 3.8, câmbio manual de 6 marchas nos últimos 2 anos. Exatamente. Aí em 97, 98 veio a E39, que até esse momento é a minha M5 preferida. O que assustava naquele carro era porque era um motor V8, 400 cavalos. E pensa, 98, o que tinha na época? Você tinha, por exemplo, na Ferrari tinha 355, que tinha 380. E então, a Modena com 400. E a Modena que veio o ano seguinte, 400. Então você pensa, um sedã de família ser mais forte que a Ferrari de entrada, era assustador, né? Aí tempo depois, 2004, 2005, veio a E60, V10, câmbio ruim SMG, terceira geração, mas foi a única M5 que eu tive a oportunidade de dirigir. Cara, o carro, apesar dos problemas de alto custo de manutenção, é uma das BMWs mais incríveis, os roncos mais insanos que você pode ter. Depois daí, deixa eu ver, 2010, 2011, veio essa aqui. Na realidade, um pouco depois, foi no final de 2011, 11, como 12. no modelo 2012, na Europa lançou. E se a BMW M5 E60 era um carro muito complexo para a época, motor V10, derivado com toda aquela pegada de pista mesmo, complexo de manutenção, câmbio SMG também um pouco doloroso de manutenção, era um carro muito complexo. Falou bem, era um carro de pista mesmo. Uma pena que não conseguiram pegar o DCT que veio na M3, acho que anos depois, na E90. Na realidade, né? E92. a M3, E92 e E90, elas lançaram com o câmbio MDCT em 2009, mas aí já era final de linha da E60. Que pena, né? O que aconteceu? A BMW lançou a M5 F10 em 2011. Teoricamente, a ideia da BMW foi, precisamos tornar o carro um pouco menos complicado, um pouco mais simples. O powertrain desse carro em específico tem muita coisa em comum com o motor N63 que está na 550i, que também é V8 biturbo, mas a ideia é potência mais acessível, mais usabilidade, menos acertos de suspensão. É um motor downsize. Turbo, exatamente. Tecnologia de tirar o lag aí, né? Isso, o BMW M5 F10, gente, ele é um 4.4 V8 biturbo,
Na configuração original, são 560 cavalos para 69 kg de torque. Para o mercado brasileiro, esse carro veio apenas com o câmbio MDCT de 7 marchas. O mercado americano viveu para ver uma versão com um câmbio manual de 6 marchas. É um câmbio de dupla embreagem. Bom, mas não foi só isso. A questão é a seguinte, esse carro é um carro que, apesar do downsizing, também transformou o M5 num carro grande. Apesar de não ser tão pesado quanto o tamanho parece sugerir. Esse carro com fluidos pesa 1.870 kg. 0 a 100 é feito em cerca de 4 segundos e meio e a máxima, sem qualquer limitador de velocidade, é de 306 km por hora real. Mas existem duas versões desse carro, certo, William? Além dessa tradicional. Aqui no Brasil a gente tem uma versão acima que é a Competition, a gente sabe de 2 unidades aqui no Brasil. Já são 15 cavalos a mais, é 575. Aí o que acontece? Ele aumenta a rigidez torcional do carro. Então o carro é um pouquinho mais duro, a direção mais direta, o ronco, aliás, lembra que esse carro surgiu aquela ideia do ronco artificial nos dentro da cabine de som, né? Então deixar um pouco mais intenso, o carro um pouco mais duro, mas com certeza vai mais curva. E também tem a dos 30 anos, que é a Dreise Schiacher, que já tem 600 cavalos. Aliás, a Competition, uma curiosidade, a X5M, a X6M tem a potência 575. As duas têm o mesmo torque, né? A 575 e essa normal. daqui, no caso, a Aí 560. tem a Top, que é essa Dreise Schiacher, que Que é tem 600. 71 já? E são 600 cavalos, produzidas só 300 unidades no mundo. Cara, duvido que tenha no Brasil, acho que não tem. E lá só vi uma cor que era um cinza fosco, acho que é Dark Silver Frozen, era uma cor especial da BMW, né? Uma coisa muito bacana sobre tanto a Competition quanto a Dreise Schiacher é que elas não são apenas acréscimos de potência e quase um pentelinho ali de torque. A BMW fez todo um desenvolvimento de recalibrar a direção e a suspensão. O carro tem uma pegada mais esportiva, um pouco mais de tocada, porque na minha opinião, da experiência que eu tenho com esse carro, eu acho ela um carro muito veloz, muito forte, mas ao mesmo tempo não tão na mão quanto os M5s que vieram antes dela, que ainda tinham uma dose considerável de tocada. Mas se a ideia da BMW foi simplificar, descomplicar a vida do proprietário, de fato ela conseguiu em alguma medida, mas isso não significa que o M5 F10 é um carro que não tem gargalos. Os gargalos são poucos, porém são severos. Certo, doutor Eduardo? Vamos começar a contar um pouco para o pessoal desses gargalos da M5 F10? Sim, com certeza. Vamos começar pela parte de alimentação? Bora? Bicos. Nossa, eu nunca vi um pré-compra de BMW falando de bico. Quando você fala M5, uma das primeiras coisas é o BBB. Que não é Big Brother Brasil, mas é bico, bomba e bobina. Exatamente. Bobina nesse carro acho que não é uma treta, mas o resto... Vamos lá. Bicos. Esses carros aguentam 15%. Tá, de álcool na gasolina. Então, quando isso eleva, acaba dando um probleminha nos bicos, tá? Ali, o bico pode travar e aí pode vir a complicar. Aberto. Pode travar aberto ou fechado. Travou fechado, o cilindro morre. Graças a Deus, né? Sim, com certeza, graças a Deus. Mas, se travar aberto, ele não para de alimentar, inundando assim a câmara, o cilindro, né? Acabando com a lubrificação e aí pode acabar travando o motor, dando um calço hidráulico, aí tchau o motor. Exato. Mas, quando o assunto é alimentação de combustível, você falou de BBB. Bobina, acho que passa reta, mas bobina, tem um outro B. Sim. Bomba. Aliás, a bomba não é só na M5, na série 5 normal, tem um amigo nosso que tem uma aí que teve problema de bomba de alta. Sim, tem um amigo F10. Então, a bomba de combustível, a bomba de alta, tá? Ou mais conhecida, também conhecida como HPFP. High Fuel Pressure Pump. Ainda bem que temos ele para o inglês, né? Se for em espanhol. Bueno, entonces, a bomba. Qual é o sintoma? Como eu sei que meu carro está com probleminha de bomba? O sintoma é problemas na ignição, tá? Então, um probleminha na ignição. Demora para pegar, né? Demora para pegar. Em alta o carro falha, a tendência é falhar e o carro também pode te avisar, entrar num modo de emergência, né, com a potência diminuída. Aquela mensagem clássica BMW, limitação no grupo Exatamente. propulsor, conduza Limitada. moderadamente até o próximo serviço. Se o carro começar a falhar,
Não se apavore se o carro estiver ainda funcionando, dirija de uma maneira moderada. Se o carro apagar, encoste num lugar seguro, chame o guincho, traga aqui para Pit Stop Shop ou, né, para a oficina de confiança. Esse é o problema com a bomba. Porém, tem um detalhezinho aí, que é um sensorzinho, tá? O sensor da linha de combustível. O sintoma do sensor de pressão de combustível é o mesmo sintoma da bomba de alta. Então, problemas na ignição, e o carro também pode te avisar de um problema, de uma falta de potência. Mesma coisa, mesmo procedimento da bomba de alta. Limitação no grupo propulsor. Exatamente, mais conhecido como. Mas, Dudu, deixa eu te fazer uma pergunta, porque realmente quem está vendo isso talvez pense, poxa, então todo BMW M5 está sujeito a esse tipo de problema? Mas eu entendo que houve alguma coisa que a marca fez para endereçar esses problemas? Então, isso é mais comum nos modelos antes de 2013. Tá? No comecinho de 2013, ali, no final de 2012, sim, tivemos esses problemas, foi resolvido na garantia ou em ações de campo. Após essas atualizações, 2013, 2014, não sabemos... O que é o caso disso aqui, né? Essa é um facelift já. Essa Isso, unidade não sabemos mais de já, problema. No caso do facelift, já o problema foi resolvido e os proprietários, né, se despreocuparam com esse tipo de E coisa. como é que eu faço para saber se o carro que eu estou comprando está com tudo atualizado? Está com bico atualizado, bomba atualizada, sensor novo? Tem como saber isso? Sim, tem como saber pelo histórico do carro, né? O pretendente pode analisar o histórico do carro, ou da oficina de confiança, ou na própria concessionária, fica o histórico do carro. E também, vindo aqui até a Pit Stop Shop, a gente também dá uma Vocês cuidam disso? revisa. Por exemplo, se eu trago o carro para o pré-compra aqui e deixo com vocês vão me dar a capivara se está com tudo certinho atualizado. Exatamente, a Muito gente bom. consegue ver sim. Se o carro tá Ou atualizado seja, ou não. teoricamente assim, existe uma chance catastrófica de você ter um carro desse ter um problema de bico, Sim. travar, dar um calço hidráulico, você precisar de um motor novo. Sim, aí na pior das hipóteses. Porém, hoje, se você tem um carro desses, certo? E mesmo que esteja com tudo atualizado, mas o carro fora de garantia, quanto que sai, se vamos supor que eu tiver que gastar mesmo para trocar bico, bomba e o sensor, quanto que é essa conta mais ou menos? Para trocar o conjunto, em média, de 27 a 35 mil reais. Depende, o né? conjunto, tá? Eu deixo bem claro que é o conjunto. Compra um carro, gente. Lembrando também que a bomba de alta, né, tem um valor elevado e são 8 bicos. De injeção direta. Né? São 8 bicos. Por isso que eu digo o conjunto. Não necessariamente vocês vão precisar trocar o conjunto. Então, Você fiquem sabe tranquilos. uma coisa engraçada? Eu estava conversando com muitas pessoas, até estudando um pouco mais sobre o carro para entender esse problema de alimentação. E a realidade é que mesmo lá fora, existe o problema, que acho que o problema é muito menos recorrente lá fora, mas a justificativa mesmo lá está muito associado com, número 1, quantidade de álcool Sim, no combustível e a impureza do combustível. Sim. Infelizmente, acho que os testes para esses carros foi feito com combustível de muita qualidade e não levou Sim. em conta essas tolerâncias. O recomendado é que o proprietário do carro traga o carro para revisão e seja feita uma limpeza na linha de combustível, Aliás, deixa eu fazer uma pergunta. na linha de Hoje, alimentação. recomenda-se algum tipo de aditivo, de limpeza temporariamente nesses carros? Nós temos aqui produtos de qualidade que são usados para fazer esse tipo de limpeza. Cada ano, pelo menos, encostou uma vez, botar um aditivinho desse? Sim, pra a deixar- cada revisão. A cada revisão. Claro que se você andar no modo soviético, né, você vai ter que antecipar as revisões, então isso se faz às vezes de 7 em 7 meses, 6 em 6 meses, depende do uso. E esse carro, assim como algumas BMWs também avisam, antecipa, o próprio carro já sabe, ele antecipa a tua revisão pelo uso soviético. Será que existe uso soviético das M5s? Bom,
Tem uma M. Bastante, não precisa Espero que procurar sim, né? muito É o não, mínimo que eu bastante. espere, né? Né, dos carros dessa proposta aqui, a M5 é a que mais fornece uso soviético no meu ponto de vista. Entendi. Mas bom, saímos do âmbito da alimentação de combustível. Qual o próximo gargalo de motor mecânico para prestar atenção? Bomba de óleo. Bomba de óleo. Pouquíssimos casos com bomba de óleo. A bomba acaba falhando e não lubrificando o motor, a parte de cima do motor, né? Acarretando algumas vezes em problemas severos, problemas sérios. É BBB, aí. Outra bomba, não é bobina, é outra bomba. Bobina Mas todos deixa lá, os BMWs M5 sofrem desse problema ou é só os Não, do as começo? primeiras. As primeiras. E como é As que eu primeiras sei que desse- se eu estiver vendo uma 2012, eu tenho como saber o que foi Esse feito? problema foi resolvido em ações de campo, na garantia também, o problema foi atualizado. Então, as BMWs M5 atuais, o futuro proprietário pode ficar um pouco mais tranquilo, porém, sempre é bom trazer ela, fazer uma pré-compra, justamente para nós verificarmos se o carro é atualizado ou não. É, aí que vem aquela coisa do brasileiro e a mania do carro com baixa quilometragem. Porque a gente está falando essas coisas e existe muito M5 aí que pode ser de um tiozinho, de um cara mais idoso, Sim. que usou muito pouco o carro, às vezes o tá carro em na 2012 garagem com 3 mil 500 quilômetros. quilômetros. Acontece. Você vai pegar um carro acontece. desse sem ter certeza do histórico, Não tem atualização. você pode ter problema de bico, de bomba de óleo, certo? Carro parado não é sinônimo de carro novo. Entendi. Mas nunca foi, né? Eu queria saber de onde o pessoal tira isso, né? Não, a chance as de pessoas dar falam, problema- raridade, mosca branca, concordo plenamente. Porém, se não foi feita uma devida manutenção, você pode até deixar parado. Mas andando, então não deixa parado. Ok? Agora, já uma coisa que eu conheço BMW M, e eu sei que todo mundo que tem BMW M reclama, é quando você faz o uso soviético. Esses carros costumam consumir óleo. Nessa daqui, fato ou ficção? Fato, plausível. Ou Com seja, certeza. se eu comprar uma F10 dessa aqui sem sentar a lenha, Sim, você vai ter um consumo de óleo a maior, de 800 a 1.000 quilômetros rodados, em média 1 litro, tá? Um litrinho de óleo. Tem que prestar atenção, tem que ir verificando o sistema, enfim, faça as revisões periódicas, ou vem até aqui, a gente verifica se o carro consumiu óleo ou não consumiu, fora da média. O uso soviético, com certeza, vem aqui para nós verificarmos. entendido. Bom, seguindo adiante, pleonasticamente falando, suspensão. A suspensão desse carro é excelente, excelente. Assim como da E60. É Mas essa daqui é Um mais conjunto- ou menos complicada que a D60? menos complicada, porém rígida igual, Entendi. tá? Da E60. Então, o que acontece? A F10 tem um sistema, um chassi rígido, excelente, e problemas na suspensão um pouco com amortecedores traseiros, molas também. Atenham-se a barulhos na parte traseira. A BMW, se não me engano, ela assumiu que teve um certo problema com a traseira. A traseira fica um pouco solta demais. A traseira solta nesse carro é... Antigo, hein? A frente morde, a traseira quer traseira passear. Então, solta de uma maneira ruim, ok? Porque existe uma maneira boa da traseira ficar Sim, solta? quando você quer que ela solte. Ah, garoto. Exatamente. Então, Respondeu rápido, né? tenham cuidado. Agora é interessante porque esse carro ele cresceu muito, né? E eu vi componentes desse carro, por exemplo, o negócio de sucção de porta que eu não esperava ver numa M. Sim. A M é um apelo de performance, né? Até não esperava, mas pelo que eu vejo de desempenho, cara, Espetacular. é absurdo. Espetacular. Ela uniu bem, né, a parte esportiva à parte passeio, esse carro. Então, é bem legal, bem bacana. Eu acho que assim, existe mais algum gargalo severo que tem que ser endereçado em pré-compra ou a gente pode entrar direto agora num pouco de custo de reposição de peças desse carro? Não. É um carro excelente. É um carro que praticamente É um carro até que apanhou um pouquinho com probleminhas são preconceito. Eu acho que a grande pouquíssima questão... coisa, um carro espetacular.
Oh, muito bom. A gente ainda acho que está um pouco cedo para falar, porque a gente começou a descobrir um pouco da E60 mais recentemente, né? É verdade. Mas eu acho que esse carro vai ter menos problemas que a E60, né? Vai envelhecer menos ruim, Vamos ver, certo? exatamente. Mas bom, acho que o grande negócio desse carro é que ele ficou um pouquinho vítima de preconceito aqui no Brasil. Muita gente se assustou com os primeiros problemas dos primeiros carros com a questão da alimentação de combustível. Existe histórico no Brasil de carros que tiveram calço hidráulico mesmo. E além disso tudo, a BMW trouxe para o Brasil o M6 Gran Coupé, que é um pouco maior, é um pouco mais pesado, mas é um carro que tem um apelo muito emocional e acabou dando uma micadinha Eu achei, nas vendas cara. desse carro, O certo? É fabuloso, mas você vê a M6 Gran Coupé é mais ferrada ainda, sabe? Você, Eu te entendo. Eu gosto do M5. Eu acho que essa daqui faz um papel muito Sim, bom não, é de trazer animal. de volta aquela aura stealth que a M5 Extremamente sempre teve. forte também, né, a M6. Entendeu? Mas assim, hoje em termos de preço, até para dar uma noção para o pessoal que está assistindo, esses carros, grande maioria deles foi blindada, sim. Então as primeiras que chegaram no Brasil, as 2012, elas vieram basicamente com duas versões. A primeira delas vinha um pouquinho mais pelada, mas era essencialmente a questão do sistema de som. E aí por R$30 mil a mais você comprava esse carro com o sistema de som high-end que ele tinha. Na época ela chegou no Brasil por, se não me engano, não 559 veio freio mil. de cerâmica também? Não, esse carro são só freios de Só aço. freio de aço. Tá. Os primeiros carros que chegaram, versões normais sem o som, era, se não me engano, 560 mil. Era. A top era acho que 589 mil. Obviamente o mercado E essa Tombou. Vena deu umas zero que foi bem menos que isso, mas Sim. tudo bem. basicamente o mercado delas vai até 2015, talvez começo de 2016, depois a BMW meio que optou efetivamente por ter mais M6 Gran Coupé mesmo, porque entrou na proposta. Hoje um carro 2012 das primeiras é um carro que está circulando no mercado por cerca de 240, 230 mil reais, dependendo de quilometragem e estádio de conservação. Modena. E, por quê? O Mr. Canelado? Sim. Quanto você paga numa M5 2012? 150. E esse foi o momento Deus te canelada ajude. deste pré-compra. Vai falar que não teve nenhuma por 150? 150 não. No 100... La La Land? La La Land é possível. Lógico que tem. Alguém bom. deve ter aceitado lá, Dudu, com Opa! certeza. Recuperada ou batida, Dá talvez, pra né? comprar M5 por 150? Opa, se dá! Opa, se dá! Opa, se dá! Mas bom, e as mais novas, as 2014, 15 que você encontrar por aí, são carros de 380, 400 mil reais baixo. Vamos falar um pouquinho de custo de peça de reposição Vamos desse lá, carro? que eu já tô com a colinha aqui. Então vamos começar por sistemas de freio, certo? Perfeito. Vamos lá, discos dianteiros As pastilhas dianteiras, R$ 3.500 em média. e os discos. Discos dianteiros, cerca de R$ 8.000 Bom, em média, tá? Vamos lá. discos e pastilhas traseiras. Discos e pastilhas traseiras. Pastilhas traseiras, R$ 1.500. Discos traseiros, cerca de R$ 6.000. Tá. Mas a questão é o seguinte, Lembrando que é uma média, tá? a Os questão preços é podem uma se alterar. pergunta. Tudo bem, a pessoa pode olhar, não são valores fracos, são valores fortes. São valores de peças originais. E quanto tempo mais ou menos costuma durar um conjunto de freio desse carro? Por exemplo, pastilha, vamos dizer assim, um uso misto. Estrada, cidade, vamos dizer, Soviético, soviético, de vez em quando. uns 25 mil quilômetros. É isso que eu ia falar, uns 25. De 25 A a 30, 30, de 25 a 30. E o disco, De se 25 não a tiver 30. uso de autódromo, por exemplo, pode durar um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Cerca de uns 40, 40, 50. 45. Ou seja, Não, se não tiver mesmo uso severo, até uns 50 dá para esticar, mas bem raro. e por último, os sensores de desgaste de pastilha. Sensores. Isso é uma continha chata que a gente sempre esquece. Sensores. Mais ou menos o jogo, uns R$ 1.000. Entendi. Bom, é uma continha sagrada, é 20 pau de freio se você comprar um carro desse. Daí que adquire uma baita importância o pré-compra. Você está Sim. negociando o carro está pedindo 240, mas precisa freio inteiro, já é um carro de 220 mil. Exatamente. Bom, mais coisas de manutenção básica, vamos lá. Troca de óleo, Quantos litros vai nesse carro? 10 litrinhos, mais ou menos? são 9 litros. E a especificação do óleo 5W40. Sinteticão, certo? Sim, senhor. E aquele kitzinho básico da felicidade, que é o filtro, o retentorzinho, o anel de bujão, quanto que Sim, sai uma senhor. continha dessa? Filtro, bujão e anel, cerca de R$ 350.
Bom, troca de óleo, então nós estamos falando de uma conta de mais ou menos R$1.000. Sim, senhor. Bom, uma outra manutenção importante nesse carro é com relação ao câmbio. O MDCT de 7 marchas também tem uma rotina de manutençãozinha aí. Como é que funciona isso, Du? Sim, a troca de óleo do câmbio a cada 60 mil ou 4 anos. O valor gira em torno da troca, em torno de R$3.000. Entendi. É que é um fluido específico e tudo mais, mas assim, tranquilidade de consciência que dá para trazer Isso. aqui na PIT e vocês cuidam disso. Volto a falar para quem está nos assistindo que são valores médios, tá? Em média, não é? E são valores de produtos originais. E aí mais uns itenzinhos aí de manutenção que a gente sabe que no seu BMW você vai ter que contar. Filtro de ar, por exemplo. Filtro de ar, vamos lá. Por volta de R$300. Bobinas. Bobinas originais. Eita! Vai que? A gente falou que não é problema, mas vai que dá. Isso é bobina é baratinho. Quanto? 500. Cada uma. R$500. São São 8. quantas? O problema 8. são 8. Mas é barato, é barato. É barato. E um joguinho É de barato vela para aquele carro que custou 60 mil quilômetros. Um jogo de 8 velas, R$2.500. Entendi. Tá bom. Agora que a gente entendeu um pouquinho do histórico, do que prestar atenção, Sim. do que vai custar na hora de manter algumas coisas básicas, eu queria saber do pessoal da Pit Stop uma coisa. E a questão da preparação? Eu entendo que esse carro é meio monstrão, certo? Vem pra cá, Fernando Leão. Conta um pouco pra gente o que dá pra fazer de preparação nesse carro. Conto, vamos lá. Nesse carro eu sempre sugiro fazer o estágio 2, troca dos downpipes, para deixar um ronco muito mais esportivo, para dar aquela sensação de adrenalina, que o carro não tem aquele ronco tão estralado original, então já com os downpipes, além de conseguir os 40 cavalos a mais de potência, de 560 já vai para 600, a gente consegue também aí deixar o ronco muito mais esportivo. Fazemos também o que? O remap, que apesar de você falar que o carro não tem um limitador de velocidade, ele limita assim a 305, 306. Ou seja, é limitado a 306 eletronicamente. Eletronicamente, não. Então, a gente fazendo remap, a gente desbloqueia o limitador de velocidade, podendo atingir velocidades aí até superiores a 330 km por hora nesse carro aqui. E também fazemos a troca dos filtros em box por uns de muito mais vazão. Então, Caramba. Ou seja, você fica com uma M5 F10 de 700 cavalos. 720 cavalos e 88 kg de torque. Esse carro aqui eu recomendo fazer o estágio 2. E também, quem quiser desbloquear o DVD que já vem de fábrica, colocar uma TV Full HD e um espelhamento celular, a Lion Sound também disponibiliza todos esses serviços para essa M5. Tem película protetora? Tem. Tem kit de LED? Também tem. Também tem. Também tem. É isso aí. Valeu, Nandão. Tá bom, gente. Com isso, a gente acabou de contar para vocês tudo o que você precisa saber na hora de comprar seu M5 F10 e o que você pode fazer para deixá-lo um monstro, certo? Gente, a gente queria agradecer mais uma vez a equipe da Pit Stop Shop. Foi uma aula sobre o carro. Nossos mecânicos, Kiko, Tinho, Ando. Todos os contatos da... Zé de Camargo e Luciano. Mas bom, todos os Leonardo, contatos da Fábio, Pit todo Stop mundo. Shop estão aqui na descritiva do vídeo. Se você gostou do vídeo, não se esquece de dar a curtida. Chegou no canal agora, achou legal? Se inscreve, ativa a notificação para saber o que a gente está sempre produzindo de conteúdo novo. E, gente, até a próxima. No próximo pré-compra ou teste de carro. Valeu!